Olha aquela luva do Homem de Ferro lá no fundo, seu Armindo. Você além de tudo, é um colecionador, né, Armindo? Guto, foi acontecendo, né? Isso é uma história engraçada, porque eu tinha uma peça aqui, outra ali, evidentemente, daí comecei a cobrir essa área, né? Aí você vai cobrir, se tem ali um brinde que acontece, você vai participar de um evento, tem uma oportunidade de comprar uma coisa, tem um autógrafo. Aí quando eu vi também essa indústria do entretenimento me descobriu, e vira e mexe, eles me mandam coisas legais, assim. Eu vim de uma infância não extremamente pobre, mas humilde, né? E eu me lembro, há uns 3 anos, mais ou menos, eu recebi uma caixa da Marvel com 20 não, uns 10 colecionáveis mais legais do mundo, uma mega coleção da Marvel, e eu vi aquela criança que nunca teve condições de abrir uma caixa tão grande com tantos brinquedos, né? Abrindo na vida adulta, e aí foi um momento que eu vi que valeu a pena, né? Toda a trajetória para chegar aqui, fazer o que eu fazia, então eu também tenho essa conexão interessante aí com esses colecionáveis. E tenho vários achados na minha coleção, tenho enciclopédias daqueles almanaques dos Estados Unidos que tem curiosidades do tipo quantos lixos tem num escritório de Stormtroopers e Isso é maravilhoso. livros que tem trecho, por exemplo, o recorte da carteirinha do Steve Rogers se alistando no exército. Então, tenho esses achadinhos aí, além, é claro, dos colecionáveis. É que eu não tenho catalogado, mas eu devo ter mais de 100 peças no total aí de itens, cada um com suas peculiaridades. Bacana. Agora, Eu você acho é isso máximo. jornalista, né, Armindo? Você é jornalista, quer dizer, o menino foi crescendo junto com o jornalista nessa direção aí, tá me parecendo. Na verdade, o nerd veio primeiro, né? Porque quando essa história de eu ter uma infância humilde, resumindo bem a história, a minha mãe era manicure e aí ela tinha 2 filhos, meu pai se separou dela, então ela era mais uma dessas mães aí que tiveram que criar os filhos sozinhos, né? Então ela fazia unha, coisa de salão de cabeleireiro, essas coisas todas, e ela começou a atender freiras de um colégio católico caríssimo da cidade de onde eu morava, e essas freiras me deram uma bolsa de estudo para estudar nesse colégio dos ricos, né? E aí, nesse colégio, eu aprendi programação. Então, e a minha mãe sempre me falava, né? Falou: ó, você tem uma baita oportunidade aí de estudar no melhor colégio da cidade, tudo, aproveita isso. Então, eu passava o dia no colégio. Tinha aula de manhã, fazia programação à tarde, fazia banda marcial, né? Então, eu com 11 anos de idade já programava computador, com 14 já dava aula de DOS, de Lotus 123, de WordStar. Então eu comecei a dar aula de computação na época, que chamava muito cedo, né? E aí, na hora de fazer faculdade, eu fui um pouco arrogante, eu diria, e achei que eu não ia aprender muito na faculdade de computação, porque eu já sabia mexer em várias coisas. E eu também tive a oportunidade de fazer parte de um clube de jovens do Lions Club, e eu comecei a conhecer pessoas, histórias de pessoas, essas coisas todas, e falar, acho que eu quero trabalhar mais com gente do que com máquinas. E aí eu não tinha estudado para o vestibular de jornalismo, eu nem sabia o que era fazer um vestibular. E aí eu me inscrevi e passei em 4º lugar no vestibular. Eu falei, acho que eu vou fazer essa bagaça. A gente está falando de 1998, tinha pela primeira vez na faculdade a disciplina de jornalismo online e a professora não sabia o que fazer. Então, o que aconteceu? Ela pediu para eu ajudá-la e eu que fiz o portal em HTML, essas coisas todas. Então, e o meu primeiro estágio na Rede Globo, que foi na Vanguarda, que é afiliada da Globo de onde eu moro, foi porque eu sabia fazer uma pesquisa no Google. Então, o fato de eu ser um nerd no meio dos jornalistas sempre me deu uma vantagem competitiva muito grande. Mas você tem essa pegada de nerd desde cedo, por exemplo, curtindo fantasia, quadrinho, RPG, Sim. game. Quer dizer, Sim, não foi pelo lado tecnológico que você chegou não. lá, né? A coisa veio ao mesmo tempo, né? Eu sou nascido em 76, né? Então eu peguei Star Wars, peguei Indiana Jones, são as primeiras. E eu tive uma oportunidade muito boa na vida, que eu morava em São Bernardo do Campo, e teve uma exposição de uma tentativa de se fazer um filme de ficção científica lá no Vera Cruz, que era o estúdio de cinema, a nossa tentativa de ser Hollywood, né? E eu lembro de ter ido lá no Vera Cruz, visto essa exposição,
e via as navezinhas pequenininhas que eram filmadas e viravam gigantescas na tela. Aquilo mexeu de um jeito muito forte comigo, assim. Eu comecei a entender a magia do cinema ali.